Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que Entre em contato, participe e acredite, deixa um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast, Bora Fazer Barulho. E hoje a gente vai falar sobre controle de qualidade. E nós temos aqui para falar sobre esse assunto a Cat. Tudo bem, Cat? Tudo bem. E a Cris. Tudo bem. Falei certo, é controle de qualidade e segurança, né? É garantia de qualidade e segurança de alimentos. Garantia de qualidade e segurança de alimentos. Mas depois você vai entender a diferença entre controle e garantia. Tá. Vou pedir de início você se apresentar para o pessoal que está assistindo. Pode começar contigo, Cat. Pode olhar para essa câmera aqui. Olá, meu nome é Caterine, mais conhecida como Cat. Eu tenho 24 anos, sou formada em processos gerenciais pela Universidade Federal de Pelotas. Atuo na área de alimentos já há quase 7 anos, mais ou menos. E entre algumas idas e vindas, trabalhei também na área ambiental, mas hoje atuo na área de alimentos, mais especificamente na área de qualidade, segurança de alimentos. Show. Tu, Cris? Olá, meu nome é Cristina. Eu sou formada em Química de Alimentos e também sou mestre em Nutrição e Alimentos. Tenho experiência de mais de 15 anos em indústria de alimentos, atuando como responsável técnica na área de gestão da qualidade e também como desenvolvimento de novos produtos. Atualmente eu também trabalho numa indústria na parte também de gestão de qualidade. Show de bola. Meninas, eu vou perguntar para vocês, né? Qual que é o papel da área de qualidade na indústria de alimentos? Bom, o papel da área de qualidade na indústria de alimentos é basicamente, falando uma parte mais teórica, é garantir que a gente, na verdade, tem que garantir procedimentos, que procedimentos estão sendo cumpridos para que o produto ele saia com qualidade, mas também seguro para a saúde do nosso consumidor. Então, a gente faz toda a gestão desses procedimentos, né? Monitora e verifica os procedimentos dentro do fluxo de processo, né? De produção. Vale também ressaltar, lembrar que a qualidade, apesar de ter uma área específica em que a gente faça toda essa gestão, né? Ela é uma responsabilidade, na verdade, de todos, né? Quem está manipulando o alimento está responsável por essa qualidade, por essa segurança desse produto, para que chegue na boca do consumidor de forma íntegra, né? Que não prejudique ele de forma alguma. Então, é basicamente isso. Não sei se respondeu a tua dúvida. Não, entendi. Eu não sei se tem a ver o que eu vou perguntar agora para vocês, né? Mas esses tempos eu estava no supermercado e aí tinha um suco de laranja, né? E tinha 2 marcas. E eu já tinha provado as 2 marcas e eu tinha certeza que o suco de laranja era muito diferente. Aí eu fui ver qual que era a composição de um pro outro. E aí eu vi que a marca que eu não gostava, ela tinha porcentagens de coisas que não tinha nada a ver com laranja, tipo amendoim, noz. Eu achei isso muito, muito louco. Existe isso? Pode ter outras coisas nos alimentos que não é específico? Sei lá, eu já ouvi falar até de porcentagem de inseto. Na verdade, isso tem uma resolução, né? Que prevê... Porque o que acontece? Na indústria de alimentos,
se tem todos os controles, óbvio, de qualidade para garantir que o consumidor receba o produto, como a Cat falou, isento de qualquer tipo de perigo. O que são esses perigos? Pode ser um perigo físico, químico ou biológico, né? Então, um perigo físico seria um inseto também presente, um pedaço de metal, pedra. Um perigo químico seria uma contaminação, por exemplo, com algum produto químico de limpeza. Nós até já vimos casos de empresas famosas. Uma cervejeira um tempo atrás, né? Sim, exatamente. E 9 pessoas vieram a óbito, né? Isso foi um caso bem grave. E, na verdade, isso foi de uma solução que era uma solução que não era de grau alimentício, que era utilizada dentro dos tanques da cerveja para manter a cerveja na temperatura ideal, né? Era uma substância de refrigeração, né? E aí ele não era de grau alimentício, e aí por questões talvez de falha na manutenção, nas preventivas do equipamento, tinha um vazamento, poderia ser até um microfuro no tanque, que ocorreu então a contaminação dessa substância que não tinha o contato direto com o produto. Na verdade, ele estava como se fosse numa serpentina que envolvia. Entendi. Esse problema, desculpa, eu tô te cortando, mas esse problema tá no que eu falei sobre garantir os procedimentos. Dentro desses procedimentos todos que a gente fala, tem um procedimento lá de manutenção e calibração de equipamentos. Houve falha de manutenção ali, houve uma falha de manutenção preventiva. Então, houve falha do setor de manutenção, né? Talvez por não cumprirem operacionalmente, né? As questões lá de verificação do equipamento. Houve falha da área de qualidade, por não revisar os procedimentos, não verificarem em loco, né, o que estava acontecendo. Então, houve falha geral do fluxo de processo. Sim. Né? Então, é isso. Quando eu falo que qualidade é a gente, né, a área de qualidade, garantir os procedimentos, monitorar, verificar, é disso que eu falo. Não pode haver falhas quando tu está trabalhando com alimentos. E, na verdade, inclusive, houve a falha no credenciamento e monitoramento desse fornecedor que cedia, que eles compravam, na verdade, essa substância, porque deveria ter enviado laudos, o pessoal deveria ter visto que não era de grau alimentício, não sei se a empresa tinha conhecimento ou não E disso. era outro produto, né? Na verdade, teve alguns erros que, além disso, enviaram um produto que nem era o que a empresa comprou. O rótulo estava com um produto e dentro da embalagem era outro. Na verdade, houve também... Então teve erro de fiscalização também. Exatamente. E da própria qualidade, né? Entra no procedimento de homologação de fornecedor, que também é um dos procedimentos dentro de toda a legislação. Tu tem que homologar o teu fornecedor, né? Então, todo fornecedor que tu tem que fazer a homologação dele, fazer uma vistoria geral do que ele tá te fornecendo. Tu tem que saber o que ele tá te fornecendo, ele tem que te fornecer aquilo que tu pede, aquilo que tu precisa que seja seguro. Então, houve também essa falha aí. Esse foi o mais recente, né? Mas um tempinho... 2019 esse foi. Teve um tempinho mais atrás que a gente teve um problema aqui na cidade também, né? E específico aqui na cidade, que foi com leite. Não sei se vocês se lembram dessa época. Que teve algum... Tem tantos. Teve. Leite tem muitos. Né? E tiveram que tirar das prateleiras, porque já tinha chegado nas prateleiras. Mas voltando ao que tu falaste, essa questão de tu perceber diferenças nas rotulagens dos produtos, isso já tem mais a ver com formulações, né? Essa questão do percentual de insetos permitidos é porque, como o controle disso, mesmo que seja rígido, é muito difícil tu tender ao zero, porque não pode ter um inseto inteiro, mas pode ter fragmentos, mas tu tem que estar dentro do permitido pela legislação, né? Mas o que tu falou de mudanças na formulação, cada empresa vai fazer a sua formulação, mas obviamente que tem que estar dentro dos padrões preconizados para aquele produto. Entendi. Né? Por exemplo, vou te citar um exemplo. Muitas vezes, se tu olhar num rótulo que diga suco e o primeiro ingrediente tu olhar lá na lista e for água, ele não pode ser vendido como um suco, ele 100%. Tem que ser néctar. Ele não é 100%. Entendeu? Isso aí eu aprendi porque eu senti nitidamente o gosto do caju no suco de laranja. Eu senti. E aí eu fui ver lá e realmente tinha. Muitas empresas usam alguns complementos, até por exemplo, tu já deve ter visto de algumas marcas que eles colocam suco concentrado de maçã. Sim. A maçã, além dela ter um bom rendimento e baixo custo, ela ajuda também na doçura. Então, na verdade, digamos que a tua empresa esteja trabalhando com uma fruta que está hoje bem cara no mercado, vamos supor que seja um suco de morango, que morango esteja caro.
e aí ela quer melhorar, ela quer ter a doçura, ter o morango ali ainda, mas reduzir custo. Então, ela coloca um suco de maçã concentrado junto. Só que aí não pode vender como especificamente suco de morango. Tem que ter na tua lista de ingredientes, tudo que tu tem, explicar a concentração, tudo tem que estar no rótulo, né? Eu já vi vários sucos na prateleira, né, de caixinha, escrito suco de laranja. Aí embaixo tem 30%. Na verdade, tem 30% do suco, mas ele, na verdade, ele não é um suco puro, né? Pode ser um néctar, né? Aí tem os padrões para definição de suco que também são preconizados na legislação. Porque a empresa, a indústria, ela não pode te enganar. Induzir ao erro. Né? Te induzir. Então, tu tem que saber o que tu tá tomando, o que tu tá consumindo, Exatamente. enfim. Então, eles têm que deixar bem claro no rótulo isso e na descrição da embalagem e tudo mais. Assim como tu falou que tu viu era suco, né? Suco de caixinha. Que tu viu que tinha amendoim. Isso. Esse é Então, tem que ter Tem gente que é alérgica a amendoim. tem que ter uma informação ali dizendo alérgicos, contém amendoim, né? Porque é um alergênico. Então, tem que informar tudo no rótulo. Isso tu fala que não pode enganar o consumidor, é que vai geralmente nas letrinhas pequenas atrás. Porque geralmente as caixinhas diz ali, suco e de laranja. E aí embaixo tem 30%, né? Sim, mas eu vou te dizer que até para tamanho de letra tem legislação. É mesmo? Metro, sim. Tudo. Mas nesse caso específico do suco, eu tô batendo porque é um caso que eu vivo, né? Tu te indignou com suco. Eu indignei. Porque a minha esposa foi na promoção e o suco tava na promoção. E aí ela foi lá pegar o suco. Só que aí quando eu fui ver, acho que era 15% de suco, sabe? Eu disse, isso não é suco de laranja. Não. Isso não é. É água com um grito de fruta. Exato. E aí e os outros que tem 100% de suco, tu sente a diferença enorme. Com certeza. Eu trabalhei por muito tempo em indústria de doces, fazendo formulações, inclusive, né? Então, eu tinha tendência de elaborar nas formulações seguindo a legislação, porque tu pode ter os aditivos permitidos para o produto, como acidulante, corantes, conservantes, mas tudo dentro da legislação, porque essas substâncias, inclusive algumas que são proibidas em outros países lá da Europa, nós consumimos aqui no Brasil, né? Então é uma coisa muito séria isso. Então tem que usar com responsabilidade. É óbvio que se tu comer um produto hoje que tenha sorbato, tu não vai vir a desenvolver o câncer hoje, mas é o consumo contínuo, né, daquele produto, né? Então por isso tem que estar nas condições adequadas, né? Isso que tu estava falando sobre outros países é interessante, porque eu fiz um trabalho de casamento que o noivo, ele é americano, mora nos Estados Unidos, tem cidadania americana. E ele falou que a Coca-Cola daqui é muito diferente da Coca-Cola de lá. E a Fanta daqui é muito mais laranja do que a que eles têm lá. Isso até eu não sei te informar, mas existem várias políticas até de redução de sódio e açúcar em outros países, na Europa, na França mesmo. Tu vai comer um doce, tu chega na confeitaria, olha aquelas aparência assim linda. Tu vai comer o doce, não tem quase nada de açúcar. Sim. Né? E também muda a legislação de país para país, né? Exatamente. Eu não sei te dizer como é a legislação de lá. Aqui no Brasil é uma, que né? Não é permitido, que é não da pode Anvisa usar. e tudo mais. Então, pode ser que seja mesmo. Pode ser que lá a fábrica não possa colocar tais ingredientes naquele refrigerante. Então... Entendi. Vou fazer então agora uma pergunta para Cris. Cris, quais são as principais etapas dos processos envolvidos no controle de qualidade de alimentos? Porque vocês falaram agora do início da manutenção ali de equipamento. Isso também inclui na responsabilidade de vocês? Inclui. Na verdade, antes de tudo, eu vou dar uma breve explicação da diferença entre controle de qualidade e garantia de qualidade, só para ficar bem claro, né? Show. O controle, na verdade, ele é mais voltado para o produto. Então, o que vai ser feito? Vai ser feito monitoramento e análises daquele produto para ver se ele atende às especificações da norma para ele, se ele atende às especificações internas, que isso são definidas de acordo com cada empresa, né? Já a garantia, ela é mais abrangente, a garantia de qualidade é mais macro, então é mais voltada assim, para os processos e procedimentos, como a Cat explicou há pouco tempo. Então, na verdade, a garantia vai olhar para um todo, tudo que rege a qualidade. Então,
todos os procedimentos, não só em relação ao produto, mas tudo que se refere à higiene de instalações, equipamentos, higiene e asseio pessoal, do pessoal que manipula o produto, a parte de manutenção preventiva, existe também um procedimento operacional para isso, da manutenção e calibração de equipamentos, controle de pragas, a parte de tratamento de resíduos também. Então, são N procedimentos que envolvem, né? Nós temos vários procedimentos que envolvem e regem a qualidade. Então, a garantia vai se incumbir de monitorar o cumprimento das normas vigentes para a indústria de alimentos e desses procedimentos, né? Entendi. Vou fazer uma pergunta para ti, tá? Porque assim, eu trabalho com algumas empresas do agro. E a gente trabalha, eu já fiz muito trabalho para granja de arroz e de soja. E aí tem os silos, que é onde se armazena arroz, essas coisas, né? E eu ouvi muito deles falarem em umidade no arroz, né? Sim. Que isso é um controle de qualidade. Sim, importantíssimo. Na verdade, é um ponto bem crítico de controle, né? Porque se tu tiver um arroz com uma umidade acima do permitido pela legislação, que é até 14%, tu pode ter problemas de bolor, né? E não só isso, o bolor em si não seria o único problema, mas a produção de micotoxinas que podem causar danos sérios à saúde, inclusive levar uma pessoa a óbito. Nossa, tudo por causa da umidade do arroz. A umidade, na verdade, é um fator determinante. É para tudo. Tanto para o processo, quanto para qualidade, quanto para saúde. É um item si, liberatório, na verdade, né? Porque se tiver também se não alcançar a umidade certa, não alcança tal o que a produção precisa para o grão, não rende. Então, se passa, a gente tem um problema também de quebra e também essas questões de micotoxinas e tudo mais. Entendi. E o arroz parabolizado, ele sofre um procedimento diferente do tradicional. Lavagem. E isso também tem controle de qualidade? Sim. O quanto? Mais ainda. Eu posso estar falando bobagem aqui, mas o parabolizado, o que ele é? Ele é cozido antes? O parabolizado, o que acontece, tá? Ele sofre uma etapa de encharcamento. Por quê? Porque o parabolizado, ele gelatiniza o grão. O parabolizado, ele é um pouco mais... mais saudável que o branco, por exemplo, porque na etapa de parbo, os nutrientes da casca migram para dentro do grão. Então, ele acaba sendo mais nutriente. Isso no parabolizado? No parabolizado. E como posteriormente ocorre a gelatinização, né? Então, eles ficam dentro do grão. Então, por isso que nutricionistas e várias pessoas indicam o consumo dele, né? Por ele ser mais integral nutritivo. Mais ainda. Em relação ao branco, ele é mais nutritivo. Ele é mais nutritivo. E aí, diferente do branco, ele passa por um processo de encharcamento, que nem eu te falei. Aí ele fica ali de molho numa água, imagina isso. Depois ele passa por um processo de autoclavagem, uma panela de pressão gigante, né? E pra tudo isso, pra fazer essa assim, imagina o grão se colando, assim, todinho, sabe? E aí indo os nutrientes pra ele, assim. Legal. Depois passa por um processo de ele seca, né? Porque também aí, como ele é molhado, né? Ali na parte do encharque, ele tem que secar de novo, porque a umidade tem que ficar dentro do parâmetro, né? Eu vi os produtores falando muito também de grão de arroz quebrado. Que isso não desvalorizava o arroz. Sim, isso tem a ver com rendimento, né? Então, isso entra mais em questões até também da qualidade em si, assim. E do processo na indústria, né? Processamento. É óbvio que tu precisa ter um rendimento bom, até porque não é nem viável para a empresa comprar um arroz que tem tendência à quebra. Tu não vai ter um rendimento, vai ter muito quebrado. E o arroz, ele tem um limite de quebrados preconizado pela norma, né? Então, tu não pode exceder aquele limite porque tá fora de padrão, né? São coisas que a gente consome diariamente, a gente não tem nem ideia. Não, e outra, se, por exemplo, uma indústria empacota lá um arroz com quebrado acima do limite, ela tá enganando o consumidor. Aí entraria na questão lá, pensa no suco, tu pega um arroz que diz que pra ti que é um tipo 1, mas o quebrado tá de um tipo 2. Entendi. Entendeu? Tá. Vou perguntar então agora pra vocês, se tem alguma história interessante, né? O desafio que você já tem enfrentado na área de vocês, hein? Alguns, vários. Eu já
aconteceu numa empresa que eu trabalhava, que eu tinha acabado de fazer uma reunião assim com o pessoal falando sobre a importância da qualidade, a importância do cumprimento do BPF, que é as boas práticas de fabricação, asseio pessoal, higienização das mãos e tal. E aí fui dar uma volta na fábrica, o pessoal entrou, passou pela barreira sanitária, porque toda a indústria de alimentos tem uma barreira sanitária. Então, antes mesmo do Covid, na indústria de alimentos já era obrigatório todas essas questões de higienização das mãos, álcool gel, né? Justamente para evitar qualquer tipo de contaminação. E aí o pessoal passou pela barreira sanitária, tranquilo e tal. Eu cheguei dentro da indústria e encontrei lá nada menos que o diretor da empresa mexendo num tanque, sem higienizar as mãos, mexendo num tanque com as frutas ali. E eu disse, não acredito, né? Aí peguei e cutuquei ele assim, pra ele se sentir intimidado, e falei assim, por acaso, você acha que as suas bactérias não contaminam também? E ele ficou roxo, azul, verde, de qualquer cor, assim, muito envergonhado, aí me pediu desculpas. Eu disse, olha, vou pedir pra tu não fazer mais isso. Justamente porque, como a Cat bem mencionou, a qualidade é uma responsabilidade de todos. Sim. Porém, pra gente ter uma cultura de qualidade e segurança de alimentos bem implantada, isso tem que partir top-down, né? Da alta direção para gestão. Porque pensa, tu é um colaborador, tu tá lá trabalhando na fábrica, e tu vê o diretor fazendo isso, aí que moral, né? A pessoa vai ter. E por que eu sou colaborador, eu tenho que seguir se o diretor tá lá colocando as mãos no produto, né? Então, Verdade. isso é uma coisa bem séria. Só pedir pra tu girar um pouquinho do teu microfone. Uma outra história que agora eu lembrei também, até que a Ana nos contou. A gente teve um treinamento há um tempo atrás, e a instrutora nos contou, né, uma história, eu vou compartilhar, né, a história dela, que ela estava numa fábrica, e ela presta consultoria e tudo mais, né, em relação a alimentos. E ela estava numa fábrica, na consultoria lá, olhando os processos e tudo mais. E aí ela chega e tem um serzinho lá, tipo, limpando muito o salão, entendeu? Mas limpando o salão de uma maneira, assim, quando ela falou, uma maneira inacreditável, né? E aí, isso dentro da fábrica, né? Tu tá ali, tu tá botando a mão num lugar que, né, pode ter, exatamente, né, diversas bactérias e tudo mais, fora, né, a falta de educação, sim, que nem diz outro. E aí ela chegou também e cutucou o fulaninho. Poxa, vai fazer vai limpar o teu salãozinho lá no outro lugar fora da fábrica, né? Então, são histórias, né? Cat, vou te perguntar aqui quais são os maiores equívocos e mitos relacionados à profissão de vocês, né? Olha, vou te citar, tem vários, né? Mas 3 que eu acho que, assim, é o auge, assim, que o pessoal faz, né? Eu já fiz né? Já fiz, não vou mentir. A história dos 3, 5 segundos. Né? De quando cai um alimento no chão. Isso é coisa, né, de vó, né? Não existe. É mito, 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 tá? As bactérias, elas não têm um tempo determinado para migrar no teu produto, não, né? Todo lugar tem bactéria. Não quer dizer que vai cair aqui e a bactéria vir de lá, né? Exatamente, vai cair ela pode estar em cima. E já foi feito um estudo que comprovou isso que a Catarina exatamente, tá falando. Pegaram em 3 segundos ali, acho que foi 3 segundos. Foi 3 segundos. E aí fizeram ali na placa do meio de cultura ali, colocaram pegaram a amostra e, nossa, uma colônia de bactérias, né? Ainda mais no chão, né? Que é... Sim. Bom, tem, sei lá, um mundo aí de bactérias. Então, outro mito é quando um pão tá embolorado, né? Eu sei que muita gente faz isso, com certeza. Tá embolorado ali um pedacinho, vai lá e tira a parte embolorada, uma fruta. Tira a parte embolorada, o resto tá ótimo. Dá pra comer tranquilamente. Mito. Não dá. Não dá. Eu já fiz isso. Não, é mito, tá? Por quê? Ali tá a parte que tu tá vendo, né? Que tá visível ao teu olho. Por quê? Porque ali foi um ponto que apareceu aflorou mais, né? Mas em todo o resto do teu alimento pode ter as mesmas... muitos fungos ali, né? Micotoxinas, inclusive, né? Inclusive, que te mata, né? Tu pode morrer por tu comer um pão lá que tu tirou um pedacinho de bolor. Os fungos, eles produzem
hifas, né? Então, tipo, pode tirar ali e ele tá mais na parte interna. Que tu não vê a olho nu. Que tu não tá vendo. E a micotoxina também tu não tá vendo, né? Pra mim, esse é um dos perigos mais difíceis de controlar e mais sérios. E acontece muito com fruta, né? Fruta, a parte pão, eu lembro muito de pão, queijo. Pão geralmente eu condeno. Quando eu pego um pão que o último tá mofado, eu condeno o saco inteiro. Exatamente. Mas nem todos os micro-organismos são maléficos, tá? São patógenos. Existem os benéficos para a indústria. Tem vários que são utilizados na Tanto é que o nosso queijo, iogurte, nosso estômago, né? A gente tem bactérias no estômago que se a gente acabar com elas, a gente tem problema. Mas o risco são os patógenos mesmo, aqueles que estão ali só para contaminar e causar um efeito adverso à saúde, né? Então, E um outro mito do lavar a carne, por exemplo, né? Tem gente, vou lavar a carne para tirar as bactérias, né? Não, é pior, porque acaba espalhando, né? Não vai tirar. Sobre carne, uma coisa que eu aprendi recentemente é que aquele líquido vermelho da carne, a gente pensa que é sangue, mas não é, né? Como é que eles chamam? Quem trabalha em frigorífico pode responder melhor, mas eu já vi também, esses tempos até passou um vídeo sobre isso, mas agora eu não vou saber te dizer. Tá, mas a gente tava falando que lavar não... Não, porque é pior, porque pode até, inclusive, se tem um ponto meio contaminado ali... Espalha, né, por toda a carne. Então, o que vai tirar, o que vai matar, né, os contaminantes é o cozimento, né? E a gente vê muito com carne de porco, né? Eu conheço várias pessoas que tiveram problemas com carne de porco. Mas é importante ressaltar que aquela teoria de que o fogo mata tudo. Ainda assim também pode não ficar algumas coisas. Tem bactérias que estão nem aí pro calor. Tem umas que são termorresistentes, dependendo da temperatura que é aplicada, não. Por exemplo, ao tu cozinhar um arroz, né? Nunca deixa o arroz ali. Vou cozinhar aqui, vou cozinhar agora meio-dia, vou comer à noite, vou deixar aqui em cima do fogão. Não faça isso. Capaz, não pode? Não, pode proliferar bactérias graves ali. E tu tá te contaminando de uma forma gravíssima. O que acontece nesse caso do arroz? Tá? Tu fez o cozimento correto, tá? Digamos que tu fez o cozimento, mas tem ali, ficou ainda alguma toxina, né? Do Bacillus cereus, por exemplo, que é muito comum em arroz. E aí toxina, enquanto tu tava ali aplicando calor, ok, não teria risco, mas aí tu deixou teu arroz em cima do fogão. Então aquela bactéria depois ela vai ter as condições ideais para se desenvolver, temperatura ambiente, e aí tipo, se elas estavam adormecidas, né, vamos dizer assim. Vão acordar, Então aí esse que é o risco, né? Sim. E tem umas que são super resistentes, né? Sim. Que tanto de temperaturas frias a temperaturas... Exatamente, tem as que tem... Até vermes, né? A gente sabe de alguns vermes. Não que todos sejam maléficos, né? Existem milhares de vermes. Poucos são, mas né, pode acontecer. Sim. Tá. Eu vou agora fazer uma pergunta aqui... sobre o que é especificamente a segurança de alimentos, né? E de que forma que ela impacta as pessoas. Vocês vão responder isso depois do nosso pequeno intervalo. A gente vai fazer um intervalozinho para os nossos apoiadores e a gente já volta. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com o vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles! Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição.
sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Confira nosso trabalho pelo Facebook Daniel Farias ou no Instagram @estéticaautodf. A sua internet lenta acabou! Chegou a ClickNet! Com atendimento diferenciado e humanizado e com a velocidade que você merece! Garantimos você sempre conectado! Entre em contato conosco pelo telefone 991-658-457. Esperamos por você! ClickNet, venha pra cá, você também! Júnior Costa, cabelo, maquiagem, fique mais linda com atendimento VIP voltado pra você. Rua Andrade Neves, 1156, Pelotas RS. Júnior Costa, venha pra cá, você também! A Costa Gás e Água. Trabalhamos com gás Liquigás nos tamanhos P2, P8 e P13. Nossos telefones são 3227-0023 ou 98432-1609. 2 WhatsApps para melhor atender você. Trabalhamos com água mineral 20 litros. E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui do canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. Estamos de volta aqui falando sobre garantia de qualidade e segurança de alimentos, né, com a Cris e com a Cat. E antes do intervalo eu perguntei aqui para elas o que é especificamente a segurança de alimentos, né? E o que isso interfere nas nossas vidas. A gente já falou mais ou menos algumas coisinhas. Sim, respondendo a tua pergunta, resumidamente, assim, a segurança de alimentos é a garantia de que teu produto não vai oferecer nenhum efeito adverso à saúde do consumidor, de quem consuma, tá? Desde que ele seja produzido e elaborado, né, e consumido dentro da pretensão de uso dele, a finalidade de uso. Vou te citar um exemplo. Não adianta a empresa lá, a indústria, cumprir todos os requisitos relativos à qualidade e segurança de alimentos, manda um produto ok para o mercado sem nenhum tipo de risco à saúde, sem nenhum tipo de perigo. Vamos citar um exemplo, um macarrão, por exemplo. E aí chega lá, o consumidor vai na gôndola, compra um macarrão, leva para sua casa e resolve inventar uma modinha. Pensa, bom, eu acho que eu não vou cozinhar esse macarrão, vou consumir ele cru. O macarrão, nós bem sabemos que a pretensão e a finalidade de uso dele não seria cru, e sim cozido. Sim. E aí, esse consumidor consome, vai lá e passa mal, aí faz um auê nas redes sociais, liga para o saque da empresa, reclama, porque eu comi e passei mal. Nesse caso, a empresa não tem responsabilidade, porque ela está garantindo, sim, a segurança de alimentos, mas dentro da finalidade e a pretensão, o uso pretendido do produto. Né? Inclusive, isso nem sou eu que estou dizendo, é uma definição até da ISO 22000 em relação à segurança de alimentos. Tem que cumprir a pretensão de uso. Porque é massa de macarrão, ou para macarrão, né? Não quer dizer que seja um macarrão. Exatamente. Porque ali a gente, às vezes, tu vai comer o produto cru, pode ser que tenha alguma... Que nem miojo, né? Vai comer uma miojo cru. Substância ali, alguma coisa que possa te fazer mal, né? Então não é a finalidade de uso comer ele cru. Bom, às vezes tem umas pessoas loucas que querem, né? Querem inventar. Tá, aproveitando sobre isso que tu falou, eu vou voltar pra ti, Cris. Falando agora sobre enlatados, tá? Na prateleira. Uhum. Eu sempre ouvi dizer que quando a latinha tá amassada, a gente não deve adquirir ela, não deve consumir. Uhum. E eu já vi em alguns lugares que dão desconto por latas amassadas. Exatamente. Pode isso ou não?
Na verdade, eu vou te explicar assim como basicamente isso surgiu, tá? Essa questão de não pode consumir lata amassada era atribuída basicamente ao fato da parte do desprendimento do verniz interno da lata, porque eles têm um verniz de grau alimentício que impede a oxidação e o contato com as outras substâncias, como estanho e outros de revestimento da lata que podem contaminar o produto, tá? O que acontece? Atualmente a gente não tem tanto esse perigo porque os vernizes desenvolvidos e as substâncias de cobertura da lata elas são muito mais resistentes à deformação, então elas são elásticas e se adaptam a isso, então não teria problema, dificilmente teremos esse problema, não vou dizer não, porque nunca sabe, né? Nunca é muito forte, mas dificilmente teríamos o problema do desprendimento do verniz. Qual seria o problema do consumo da lata amassada? Eu vou te dizer que depende se a lata está amassada no corpo da lata, tá? Que não teria tanto risco do que a lata, o consumo da lata quando é na parte da junção da tampa com o corpo ou do fundo com a tampa. Por quê? Porque tem a recravação, que é o que une, né? Ela vai unir assim, vai fazer tipo um gancho. E se tu tiver alguma perfuração ali, pode ter um microfuro ali na recravação, e aí vai desproteger, né? Tu vai perder a parte hermética da lata, e aí, na verdade, pode ter acesso não somente do oxigênio, mas de micro-organismos e contaminar esse produto, né? Pode ter alguma fissura, né? Exatamente. Mas é claro que, na verdade, se tiver amassado no corpo, não teria tanto esse risco, entendeu? Quanto mais nessa parte da recravação. Atualmente. Porém, tudo depende também do produto que tá ali dentro. Digamos que tu tem uma lata de abacaxi em calda e uma lata de almôndega. Um produto cárneo que tem uma acidez, uma baixa acidez, né? E um produto mais ácido. Obviamente, o que vai ter mais risco é o produto menos ácido, no caso, a carne. Do que um produto que tem uma baixa, uma acidez alta, que aí dificilmente vão se desenvolver micro-organismos ali. Não que não tenham, mas teriam que ser os mais resistentes, né? E eu, na verdade, não aconselho tanto porque, na verdade, teoricamente eu não teria tanto problema, mas eu não aconselho porque tem que ser analisado como é que tá a lata, onde é... É algo fora do padrão. Pode ter uma perfuração, um microfuro que tu não tá enxergando. E o consumidor, ele quer uma embalagem... qualidade, né? Íntegra, né? Eu vejo muito de embalagem amassada garrafas de água, né? Aí eu, geralmente, se só tem aquela amassada, eu pego. Aí se tem várias, eu escolho a que tá mais bonita, né? Cerveja, garrafa de lata de cerveja amassada também. Meu Deus. Refri, leite também. Aí eu sempre pego a que tá intacta ali, né? Pra não ter risco. Já foi feito até um estudo, se eu não me engano, em 2000 sobre isso, que a pessoa que ela fez várias deformações na lata e explica justamente isso, que o pior seria, na verdade, no corpo não teria tanto problema, mas na parte da recravação. Que é fechado com pressão. Inclusive, não só a lata amassada, mas digamos assim, que na indústria eu possa ter um defeito de recravação e saiu para o mercado ali uma falha na recravação que pode ser invisível a olho nu, né? Então, não tão perceptível. Eu posso igual estar contaminando meu produto pode sem acontecer. saber. Então, na verdade, por isso que é tão importante o controle de qualidade dentro de uma indústria. Porque nas indústrias, principalmente de enlatados, tu tem que fazer verificação. Quando chega a tua lata lá na empresa, tu tem que verificar, fechar a lata, fazer análise de recravação, verificar se está cumprindo os padrões de recravação, porque tudo tem as medições certinhas, né? Ver se não está ficando mal vedada e tal, para poder receber essa lata. E também as análises de liberação para ver se estão ok, né? Para tu te certificar que tô liberando um produto bem envasado, fechado hermeticamente, não vai ter problema. Mas o pior do que consumir amassado seria consumo de lata estufada. Isso sim, não é nada recomendável, é muito sério e pode causar danos graves à saúde. Que às vezes o consumidor até confunde, a lata tá amassada, ela tá mais gordinha, tá estufada. É um risco muito sério, porque esse estufamento pode ser oriundo da contaminação microbiana, que as bactérias produziram gás internamente e acabou estufando a lata. Então, esse sim é um risco bem grave. Então, eu não aconselho. Entendi.
Tá, vou fazer uma pergunta para vocês. Quais são os órgãos que fiscalizam os alimentos no Brasil? Hoje a gente tem a Anvisa, né? MAPA. A gente tem o Ministério da Agricultura, o MAPA. A gente tem as vigilâncias dos municípios. Acho que são esses, né? Basicamente os que mais fiscalizam. Os que mais fiscalizam, assim. E aí depende também muito de cada indústria, né? Do tipo de indústria, o que produz. Tem indústrias que têm o seu alvará sanitário, por exemplo, né? As indústrias de alimentos, que tem o seu alvará sanitário pela vigilância do município. Outras Tem pelo outras que estado. tem pelo Estado. Tem outras Entendi. que é pela Anvisa mesmo, né? E aí vai dependendo muito da... Tem indústrias que têm que ter os registros no mapa, né? Inúmeras pelas legislações e tudo mais. Então, mas esses três aí, que é a Anvisa, a MAPA e as vigilâncias Na verdade, municipais. entra no critério de vigilância estadual ou municipal, né? Dependendo da indústria, porte e tal. Entendi. Meninas, estamos chegando no final do nosso podcast. Eu achei bem interessante essa função de alimentos, né? Tem muitas coisas que a gente vive no dia a dia, né? Sim, E às exatamente. vezes não percebe. A gente só nota quando sai na TV lá, produto de lote tal deve ser retirado das prateleiras. Aí a gente fica pensando, nossa. Exatamente. Né? Tem muito. E geralmente quando chega nesse nível é porque já deu problema, né? Com certeza. Agora, Exatamente. a gente teve um caso, não vou citar o nome da empresa, né? Mas saiu nas mídias agora há pouquíssimo tempo, né? Com extrato de tomate, maionese, que a Anvisa fechou, né? Uma fábrica, interditou uma fábrica, recolheu produtos do mercado por falhas básicas de boas práticas de fabricação, né? Que é esses procedimentos todos aí que a gente fala, que a Cris citou, né? Então, tinha falha de controle de pragas, tinha falha, se eu não me engano, em questões de recebimento de matéria-prima, né? Então, várias falhas, né, de procedimentos básicos ali que a empresa tem que seguir, né? E acabou tendo seus produtos todos retirados do mercado, né? Os lotes envolvidos, Sim. né? Não foram... Uma coisa que é uma premissa nossa que a gente sempre fala nos nossos treinamentos é que nós não somos médicos, mas nós lidamos com a saúde das pessoas. Então, quando se fala em produção de alimentos, em segurança de alimentos, isso é um tema muito importante, né? Porque impacta diretamente lá no meu consumidor final. E nós também somos consumidores, Sim. né? O colaborador da empresa, ele tem que ter ciência que ele está produzindo o alimento para um consumidor estranho, mas também está produzindo para a família dele. E se for meu filho, se for meu esposo, se for minha mãe que tiver consumido aquilo. Então eu tenho que ter essa consciência. Mas como nós falamos aqui, tem que partir também da alta direção, né? Então, todos têm que estar comprometidos, é um processo, não adianta só a equipe da qualidade, lá vem as meninas da qualidade. Não existe isso, qualidade são todos os colaboradores que trabalham e manipulam o alimento, que estão ali, todos são responsáveis, porque uma hora que der um problema, inclusive, a empresa vai ser penalizada, vai pagar uma multa, vai arcar com as consequências, Todos vai ficar vão ser manchada, investigados. vai ficar manchada no mercado. Então, quando eu estou pensando em qualidade e segurança de alimentos, eu estou pensando na proteção do meu consumidor, que eu não conheço, mas da minha família. Eu estou pensando em manter o meu emprego, porque uma empresa que não prioriza a segurança de alimentos não se mantém. Acontece isso, fecha, né, multas pesadas. Verdade. Né, e daqui a pouco muita gente perde o emprego, né? Recentemente a gente teve um problema com um silo que explodiu, né? Também. Isso já teve um caso. gera mais problemas nisso que tu falou, né? De confiança depois. Exatamente. E uma fábrica que tem que fazer um recall, imagina, o nome da tua empresa indo para um jornal, né, que passa em horário nobre, de muita Qual gente super assistindo. vai querer depois vender? Entendeu? Qual Fica consumidor que vai querer? Vai passar na gôndola do supermercado e não vai nem querer olhar para aquela marca, né? Então, um recall é muito sério. Então, são procedimentos básicos. Não sei que seja uma marca muito forte, né? Pra e conseguir mesmo sobreviver. Assim, né? Mesmo assim. É É difícil, a gente não né? tava com um boato agora há pouco tempo da Coca-Cola, né? Que a Coca-Cola altera a Sim. genética das pessoas. E eu vi muitas pessoas dizendo que não iam tomar mais Coca-Cola. Imagina se fake acontece news. algo assim que
vira caso de polícia, né? Não, e impacta, né? A gente tem que pensar no nosso consumidor, tem que pensar na saúde das pessoas, né? Porque é algo muito sério, né? Quando se fala A gente, segurança de alimentos. se a gente for parar para pensar, né? Antigamente se vivia menos do que se vive hoje, né? E isso se dá uma série de fatores. Claro, a medicina ajudou muito, mas tu se alimentar, né, de forma melhor. Antigamente Era de qualquer forma. agrotóxicos direto Sim, agora tudo- nas comidas e tudo. E um exemplo disso, por exemplo, do antigamente, agora que tu falou, me lembrei de um caso que agora, esses tempos, repercutiu, de uma menina que teve botulismo, né? Que é uma bactéria que deixou ela tetraplégica, né? Sim, deixou ela muito mal, à beira da morte, porque ela consumiu uma compota de... Ai, como é que é o nome do produto? Era um produto caseiro, né? Ela comprava na feirinha da cidade dela e era o pessoal que fazia era uma produção caseira, né? E aí não tiveram os cuidados necessários e acabou que essa compota veio a causar o botulismo nela, que a gente chama que é uma bactéria chama Clostridium botulinum. É É. extremamente grave e é uma bactéria de referência na indústria de alimentos, inclusive para se definir o tipo de tratamento térmico, né? Para fazer, aí depende se o alimento é de alta acidez ou de baixa acidez, né? Que ele se desenvolve mais assim em pH a partir de 4,5. Tu vê? E principalmente em conservas, como a Cat está falando, de palmito, já aconteceu um caso há anos atrás que repercutiu até nos jornais, de uma empregada que matou a família inteira porque ela fez um palmito desses artesanal e deu para os chefes da casa comer, os chefes dela no caso, e todo mundo consumiu, só ela porque não gostava de palmito, e aí eu acho o pessoal que veio a óbito. intencional. Nossa. Mas Então, esse molho pesto que essa consumidora comeu, agora me lembrei. Que na verdade, se não tiver em condições de pH adequado e não tiver passado pelo tratamento térmico Que adequado, provavelmente pode não se teve esse desenvolver. controle, ou talvez teve, mas não de uma forma tão eficiente. Na verdade, não foi nada eficiente, né? E acabou indo E geralmente quando é caseiro é falta de conhecimento, né? E O na que mais- verdade, Exatamente. essa bactéria ela produz uma neurotoxina, né, que atinge o teu cérebro e ela causa chamada paralisia flácida. Ou a pessoa perde os movimentos ou fica paralisada mesmo, tipo. No caso dessa menina, ela ficou totalmente Sim. paralisada. Eu tenho um conhecido que quase perdeu o olho, né? Tá com acho que 20% da visão agora, vai ter que fazer mais cirurgia por causa de uma carne de Cara de porco. porco, sim. E pegou uma bactéria lá Acontece. e só não foi pior porque não pegou no cérebro, atingiu Por só isso que o tem olho. que ter um cozimento adequado, inclusive, né? E essa função do Clostridium é bem séria. Eu, inclusive, quando eu entrei para a faculdade, falavam muito nessa bactéria e aí eu não comia mais nada, assim, que fosse artesanal. Claro, não vamos radicalizar, Sim. mas tem que ter um cuidado, né? E principalmente por coisas também que não passam a temperatura. Eu vou te citar um exemplo. Eu gosto muito de sushi, mas eu tenho todo um cuidado de comer em algum lugar que eu conheço a procedência, que eu sei que é higiênico, porque imagina, é muito suscetível à contaminação. Tu sabe que a gente uma vez foi comer num lugar aqui na cidade que na salada tinha uma larvazinha caminhando. E a gente só foi ver depois que a gente tinha começado a comer. Às vezes não foi bem higienizado, né? Isso é bem importante. Dizem que é bom lavar com vinagre, né? às o vezes- clorito mais recomendado, o cloro. Às vezes as pessoas acham assim, uma larvinha na salada passou, não Pois viram. é. Mas aí que já começam os cuidados básicos que tu tem que ter, porque provavelmente não foi bem higienizada. Então, Se tem um ambiente para uma larva, pode ter para uma outra. Exatamente, né? A larva mesmo, praga em si, gosta de sujeira, né? Então, E, na tu verdade, já começa a a larva- imaginar todo um cenário. E na verdade a larva pode até não te causar um dano à saúde, mas é desconfortável, né? desconfortável, Pro consumidor, exatamente. porque tu não, tipo, tu quer qualidade, tu não Sim. tem obrigação de consumir um produto que esteja com qualquer tipo de contaminação visível ou invisível, né? Que é o Verdade. caso das bactérias. Meninas, muito bom conversar com vocês. Estamos chegando no finalzinho do nosso podcast aqui. E, para finalizar, eu gostaria de pedir um recado para vocês. Vocês querem dar um recado pro pessoal de casa? Bom, acho que a Cris já falou, né? O pessoal que trabalha com alimentos, se preocupem com os consumidores de vocês, né? Vocês estão trabalhando com vidas,
né? E todas as vidas importam. E além disso também, um recado para os consumidores, não deixem de ser exigentes. Sejam exigentes, cobrem. É a vida de vocês que está em risco quando vocês colocam um alimento na boca. E ressaltando também o que a Catarina está falando, é importante também que a gente tenha os cuidados também na manipulação dos alimentos em casa, né? Porque muitas vezes a gente compra um alimento que não está contaminado, mas na manipulação em casa a gente acaba contaminando, né? Citando um exemplo, daqui a pouco cortou um queijo com uma faca que não estava bem higienizada, vai lá e corta a carne, então ocorre uma contaminação cruzada. Então é importante ter esses cuidados também em casa para evitar de se ter uma intoxicação, uma infecção alimentar. Então isso é bem válido, né? Até porque vidas estão em jogo, como a Cat falou. Tem algumas coisas que eu faço no instinto. Esses tempos a gente comprou um queijo e quando a gente abriu ele tava mofado numa ponta. Aí a minha esposa falou, não, só corta essa parte. Eu disse, não, queijo, eu não sei porquê, pra mim queijo não dá. Queijo, pão, essas coisas não. Pra fruta eu não tinha esse pensamento, sabe? Fruta geralmente, tá meio mofado. A banana, principalmente, né, que mofa corta rápido. ali e deu. Tu vê. Mas a regra é pra tudo. Não existe a regra de 5 segundos. Tenha cuidado, não existe, é mito. Gurias, muito obrigado aí por terem vindo compartilhar com nós esse conhecimento de vocês, do dia a dia, né? Com certeza. Eu aprendi mais hoje, tenho certeza que quem assistiu aprendeu também. E é isso aí, muito obrigado, então. Tá bom? Obrigada. Estamos à disposição. Claro. Show, obrigado. Pessoal que assistiu até aqui, não se esqueça do Triplo C, né? Curte, compartilha e comenta. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que vocês estão gostando, ele recomenda o vídeo para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode continuar fazendo esse trabalho aqui que vocês estão curtindo. Então é isso aí. Não esqueça, né? Lave os alimentos e se mofou já era, bota fora. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí, gurias. Obrigadão.